Rodrigo estava lembrando, né? Aleluia. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Segura um pouquinho. Olha para o irmão que está do seu lado. Escolhe um irmão, escolhe aí. Fala para ele, você está do lado de alguém que é a cara de Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você é imagem e semelhança. Você é semelhança dele. Uau! Você é muito especial. Muito especial. Versículo 28. E Deus, quando viu o homem, a sua imagem, a sua semelhança, quando Deus olha para o homem, e Deus fala, uau, ficou top, ficou muito parecido comigo, ficou igual, ficou maravilhoso. Ele falou, eu quero muitos. E disse Deus, Deus falou, seja fecundo, multiplique, enche a terra. Eu quero milhares, eu quero muitas, eu quero muitos filhos, eu quero a casa cheia, eu quero a sala cheia, eu quero a mesa cheia, eu quero o ambiente cheio. Deus queria ter muitos filhos, Deus quer ter muitos filhos. Filhos, a sua imagem e a sua semelhança. Que tenha a sua natureza, que tenha a sua riqueza, a sua nobreza, que tenham o seu coração, que sejam de fato um reflexo dele. Filhos esses como Jesus. Jesus disse assim, nós vamos continuar lendo daqui a pouco. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o God, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Jesus diz, as palavras que eu vos digo não são as minhas palavras, são as palavras do meu Padre, as palavras do meu Pai. Amém? E Deus te fez para você ser igual a Jesus, filho. Você crê nisso? Em tudo, em tudo. Deus não nos fez simplesmente para vivermos uma vida aí de 70, 80 anos. Não. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para uma eternidade inteira. Mas Deus não queria e não quer entrar nessa eternidade com a família pequena. Ele quer entrar com uma nação, com um povo, uma raça eleita, uns sacerdotes reais, a nação santa dele. Poucos amém, né? Você não faz parte disso, não? Só se você faz parte, diga amém. Se nós queremos conhecer uma pessoa, nós temos que prestar atenção nas suas primeiras palavras. E as primeiras palavras do Senhor é que Deus abençoa e disse, seja fecundo, multiplique a terra. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E que mais? E sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteje pela terra. O homem recebeu uma autoridade, o homem foi revestido, sabe, com toda a pompa de um filho de Deus. O homem só faltava uma coisa para o homem, só uma coisa que faltava para o homem receber a natureza de Deus, porque ele foi feito do pó da terra. Coloca a nossa imagem aí e o tema.
o tema da mensagem. Vamos ler juntos? O propósito eterno de Deus. Eu queria uma imagem que pudesse expressar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele disse, façamos. Ele não estava sozinho, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse, façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele foi feito do pó da terra. O nosso Deus, ele está na eternidade. O nosso Deus, ele é eterno. Ele está no ontem, ele está no hoje, ele está também no amanhã. Mas não é só assim no amanhã, ele está nos últimos. Deus não está preso nesse tempo como nós estamos presos a esse kairós. Deus não. Deus, ele está no ontem, no hoje e no eterno. E na eternidade de Deus, a palavra diz que Deus nos amou antes da fundação desse mundo. Antes de Deus fundar a terra, antes de Deus estabelecer todas as coisas, antes de Deus fazer o homem do pó da terra, ele já te conhecia. E ele nos amou. Ele falou, top, gostei demais. Amém? Você é top, você é maravilhoso. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. Deus te escolheu. Diga, Deus me escolheu. Eu sou escolhido de Deus. E nós somos escolhidos para quê? Nós somos escolhidos para a eternidade. Nós somos escolhidos para vivermos uma eternidade com Deus. Nós somos escolhidos para viver tudo aquilo que Deus planejou para essa eternidade inteira. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. E Deus tem preparado coisas poderosas para aqueles que o amam. Então Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, deu a ele autoridade, deu a ele domínio, deu a ele, poder, revestiu ele com sabedoria, com inteligência. O homem ficou pleno. A única coisa que faltava para o homem, a natureza de Deus. Deus colocou o homem e plantou o homem num lugar chamado Jardim do Éden, um jardim de delícias, de coisas belas, de coisas gostosas, cheirosas, maravilhosas. Os olhos de Adão e Eva, provável, foram os olhos que viram coisas maravilhosas, que nós não vimos. Porque depois da queda do homem, a palavra diz que Deus lavrou a terra. É como se Deus pegasse tudo que ele fez e ele passasse um arado, uma grade. E a gente encontra muitas coisas belas ainda, sim ou não? Mas você imagina o que os olhos de Adão e Eva viram. Você imagina tudo que Deus tinha preparado ali. Deus coloca lá no jardim duas árvores muito específicas. E Deus fala para o homem, essa aqui vocês podem comer de todas as árvores frutíferas, vocês podem se alimentar de todas, vocês podem desfrutar de tudo. Mas aqui tem uma árvore que ela se chama árvore da vida. E o dia que você tomar dela, o dia que você comer dela, você vai receber a minha natureza. Você vai viver a eternidade. Esse era o plano de Deus. Mas não era. Ele continua sendo, porque Deus não muda. O propósito dele é que o homem recebesse a sua natureza. Que ele não fosse apenas um vaso, porque o homem foi feito como um vaso. Por que, pastor, como um vaso? Porque ele foi feito à imagem e à semelhança, mas ele não tinha o conteúdo. E os vasos foram feitos para conter alguma coisa, assim como nós fomos feitos para conter a Deus. Você tem um vazio dentro de você que é o vazio do tamanho de Deus, nada pode preencher. Nada desse mundo, nada que o mundo ofereça, nada que as riquezas, nada que as drogas, nada que o sexo, nada. Pode. Diga, eu fui feito a imagem e a semelhança de Deus como um vaso para conter a Deus. Eu posso usar outro exemplo, como uma luva. A luva é a imagem e a semelhança de uma mão.
Mas quando é que a luva tem sentido? Quando é que a luva tem expressão? Quando é que a luva expressa vida, função? Quando nós vestimos ela. Quando é que nós temos sentido para a nossa vida? Quando o Senhor é o nosso conteúdo. E Deus então cria esse homem à sua imagem, à sua semelhança. E Deus faz também a mulher. E o Senhor diz, seja fecundo, multiplique, enche a terra. Eu quero a casa cheia, eu quero muitos filhos semelhantes. E a vontade de Deus era que o homem comesse da árvore da vida. Mas aqui tinha uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, olha, essa aqui eu quero que você não toque. Essa aqui eu quero que você não coma do fruto dela. É a minha vontade para você, mas a decisão é sua. Porque Deus não fez robôs. Deus não fez robô, Deus não nos fez em série. Deus não nos fez, sabe, para nós vivermos uma vida, sabe, no automático para servir Ele. Não, não. Deus nos fez com liberdade. E Deus nos fez com coração. E Deus, Ele procura corações apaixonados. Deus procura aqueles que o amam, mas que o amam de verdade. Não é amor de aparência, não é amor de conveniência, não é amor, não é esses amor do mundo. Não é amor eros, não é o amor materno, não é o amor de um irmão, não é com esse amor que Deus nos amou. Ele nos amou com o seu amor ágape. A maior expressão de amor, Deus nos amou. Porque Ele sabendo que nós cairíamos, Ele sabendo que nós afundaríamos no pecado, Ele sabendo que nós seríamos os seus inimigos, mesmo assim Ele não desistiu de nós. Se nós abrirmos a Bíblia aqui, a Bíblia diz lá em Apocalipse que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Vamos ler para você tirar a prova disso? Apocalipse. Deixa eu encontrar aqui nesse esboço. Está aqui. Escondido. Quem que escondeu? Se alguém souber agora, fala aí, procura para o Google e fala, Google, onde que está? Que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ah, irmão, será que eu estou usando outro esboço aqui? Ninguém procurou? 18:2 exclamou, ponde dizendo, cara. 13:8, Apocalipse 13:8. Obrigado, irmã Fran. Pedir ajuda para os universitários agora. Vamos ler juntos? E adorar lá, não? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi, o que está escrito? Que foi morto desde a fundação do mundo. Percebe que o nosso Deus é eterno? Lá na eternidade Deus já viu o Cordeiro sendo sacrificado. Então Deus fala para o homem não comer dessa árvore, porque o dia que dela comer, certamente morrereis. Deus queria que fosse uma escolha. Ei, e Deus ainda quer que seja uma escolha. Tem gente que fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas o Senhor não quer te trazer pela dor. Às vezes na dor é que você encontra, não é o Senhor que traz a dor. Às vezes é na dor que você encontra com Ele, mas não é Ele que gerou a dor. A dor são consequências das suas escolhas. A dor são consequências dos seus erros. O Salmo 23 fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda lá haverá de guiar-me a sua mão. Ainda que eu me desvie, ainda lá o Senhor vai me trazer.
Então não é o Senhor que te leva para o vale da sombra da morte. Diz que ainda que eu ande. O Senhor não te leva para o vale da sombra da morte, é você que vai para lá. Mas o Senhor, ele ainda deseja, ele ainda confia, ele ainda espera, ele ainda crê que você vai escolhê-lo, não pela dor, mas pelo amor. A palavra diz que Deus nos constrange com o seu sacrifício na cruz. Quantos aqui é constrangidos com o amor de Deus? Constrangido. Que pai é esse que dá o seu filho para morrer numa cruz? Sangrando, sofrendo. Mas ele fez isso, sabe para quê? Por causa de você. Por causa do plano dele. Porque ele te viu. Diga, ele te viu na eternidade com ele. Diga, ele me viu na eternidade com ele. E ele achou que valia a pena pagar esse preço. Então a vontade de Deus é que o homem não comesse. Mas Deus não colocou ali um anjo, Deus não colocou ali um choque, Deus não colocou ali um tampa-tomada, como nós fazemos com os nossos filhos para eles não tomar choque. Deus não colocou cerquinha, Deus não colocou nada, Deus colocou a sua palavra. Ele disse, não coma, porque o dia que comer certamente morrereis. Diga, é uma escolha. O Senhor nos deu um livre árbitro. Você imagina, nós estamos aqui, você imagina que se não fosse por escolha, como que nós estaríamos aqui nesse prédio essa noite? Nós estaríamos alegres? Se não fosse pela nossa escolha, não estaríamos aqui alegres. Não estaríamos aqui de maneira voluntária. Nós estaríamos aqui de maneira obrigatória. É, porque Deus mandou, então tem que fazer. Quem se casaria com alguém que foi obrigado a se casar com você? Você se casaria com alguém que foi obrigado a casar com você? Você entendeu a pergunta, não? Eu não me casaria com a minha esposa por mais que eu a ame, por mais que eu a deseje, se ela não me quiser, se ela não me queresse. Imagina eu beijando ela sem ela querer me beijar. Não tem vida. Quantos estão entendendo? Deus te deu tudo. Deus tem um plano perfeito, Deus tem uma eternidade inteira. Mas você quer? Essa é a pergunta dele. Você quer, filho? Você confia em mim? Não, Senhor, eu prefiro andar por vista. Está muito longe essa eternidade, está muito distante. E Satanás aqui, a serpente, está me fazendo umas propostas muito 10. Aqui. O negócio é para hoje, o negócio é para agora. O negócio é para esses... Na hora que terminar o culto aqui, eu já estou indo para experimentar. Então Deus dá o livre árbitro. Eva está passeando no jardim, ela passa perto da árvore. Quem está lá em cima da árvore? A serpente. E ela, ei, amiga, amiga. Eva fica assim, aonde? Aqui, ó, em cima da árvore. Qual árvore? Essa aqui do conheço do bem e do mal. Olha, vem cá, chega aqui. Olha que árvore, olha que sombra gostosa dessa árvore. Olha que cheiro dessa árvore. Olha, vai olhando, vai sentindo. Aí Eva vai se aproximando e ela fala assim, olha para o fruto agora. Olha que fruto bonito. A Bíblia diz que, olhando ela para ele, era desejável aos olhos. Aí tem uma frase de um pregador contemporâneo que fala assim, se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus deixou você sentir, é porque Ele vai te dar. Nem sempre. Deus quer que você confie nele. E Ele vai deixar você fazer as suas escolhas. Assim como Ele deixou Eva fazer a escolha dela.
Ele não colocou um choque, ele não colocou um anjo, ele não colocou ninguém, ele liberou a sua palavra. Eva comeu do fruto, ela tomou ele, viu que era bonito, cheiroso, agradável aos olhos, e ela comeu. Quando ela comeu, seus olhos se abriram. E ela falou, eu não vou ficar nisso sozinho. Eu vou chamar o Adão também, ele agora vai comer. Eu não vou ficar nisso sozinho, não. Eu caí, mas ele vai cair também. Eu sujei, mas ele vai se sujar também. Se ele me ama, agora ele vai ter que provar o amor dele por mim. Adão comeu. O homem, feito à imagem e à semelhança do Senhor, esse homem que experimentava de uma comunhão com o Senhor todos os dias ali no jardim, todos os dias Deus vinha estar no jardim para fazer o quê? Sabe para fazer o quê? Para desfrutar da sua criação. Quem que tem filhos? Você tem filhos? Você gosta de desfrutar dos seus filhos? Sim ou não? Ai, como eu amo desfrutar dos meus filhos. Eu fico desfrutando em todo o tempo. Agora eles estão assim, se tornando homens. Na hora que eu vejo eles assim, fica assim, uau. Olha que coisa. Esses meninos é bonito demais. A Luana se tornando mocinha. Desfrute. Deus vinha estar com o homem para desfrutar da comunhão, do relacionamento, do mesmo coração, do mesmo propósito, do propósito eterno. Quantos aqui se lembram da família reunida no Natal? Quantos aqui tem família grande? Família reunida no Natal. Oh, mas era bom, hein? Deus queria... Quando a gente lembra com a saudade. Na casa da minha mãe eram 7 tios. Então, quando reuniu o Natal, era 70 pessoas, 80 pessoas, que tantão de gente, que tantão de primo, vovô, a vovó, o titi, a titia, os primos. Como que você acha que estava o coração do meu avô e da minha avó quando olhava para a família inteira, reunida ali? Não precisava de fazer mais nada. O coração já estava... Só que não parava aí, a gente ia fazer um culto do Natal. Quando a gente começava a fazer o culto, nos primeiros acordes de um violão, o meu avô já derramava em lágrimas. Porque o coração dele era para o Senhor. E agora ele estava vendo que os seus filhos e os seus netos também tinham um coração para Deus. Aí a gente canta aqui, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Deus quer ter esses filhos, mas Deus perdeu esses filhos. Deus perdeu essa comunhão por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. A consequência desse erro foi a morte, e morte significa separação. O homem ficou separado de Deus. Tinha comunhão, perdeu a comunhão, tinha envolvimento, relacionamento, diálogo, tinha propósito, tinha planos. Planos para uma eternidade inteira. É como um carro que está em alta velocidade e ele sai da pista. E ele sai capotando. O homem quando pecou, ele é como esse carro de alta velocidade que não parou de capotar. E ele foi ficando distante, destruído, separado de Deus. Tão destruído que não havia como voltar mais para a pista. Não havia como mais voltar para o propósito. Deus viu o homem desviado. Deus viu o homem indo em outra direção. Deus vem no jardim, o homem não se arrepende. E Deus olha para tudo aquilo, imagem, semelhança. Deus olha para tudo aquele propósito eterno. E Deus fala, eu não vou desistir desse homem. Deus amaldiçoou a terra. Deus disciplina o homem. O homem tem a consequência da morte. A mulher tem a sua consequência. E Deus falou algo para a serpente. Serpente, você vai comer do pó da terra. Mas vai acontecer algo, serpente. Vai nascer um da semente da mulher.
Lembra que desde o princípio o cordeiro já havia sido sacrificado? Jesus estava falando, serpente, vai nascer um da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Milhares de anos atrás, o Senhor fala isso no jardim do Éden. O primeiro começo de Deus foi com Adão, e o primeiro começo falhou. A geração de Adão, o seu filho já começou assassinando o seu outro irmão. Maldição, doenças, morte, sabe, enfermidades, acidentes, consequência do mundo caído, consequência do pecado. Está aí. Mas Deus procura outro homem no meio dessa geração caída. E Deus falou, eu quero começar de novo. Deus não desistiu. Por que Deus não desistiu? Escute. Porque Ele te viu na eternidade. Ele te viu na eternidade. Ele viu você, fofão, fofinha. Ele viu você. Ele falou, eu não vou desistir do Agdiel. Eu vou fazer de tudo para me chegar lá. E Deus começa de novo. E Deus procurou outro homem. Deus encontrou outro homem que se chamava Noé. Deus falou, Noé, eu tenho um plano. Eu tenho uma mensagem. E eu tenho um trabalho para você, Noé. Deus falou, Noé falou, estou junto, Senhor, bora. O que é? Faz uma arca para mim. Vou te passar as medidas, vou te passar tudo. Você vai pregar durante a construção dessa arca, você vai reunir casais de animais, e todo aquele que acreditar na mensagem, na palavra que você disser, vai entrar nessa arca e vai ser salvo. Não parece um pouco com o que nós estamos vivendo agora também? A mensagem agora é Cristo, é o Evangelho. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida, vai voltar para o propósito eterno. Aí Noé aceita, Noé começa a construir, 100 anos construindo uma arca. 100 anos. Martelo, serrote, madeira, tábuas. Deus dá o livramento para a família de Noé, só a família de Noé que entrou. Sem Cã e Jafé, seus 3 filhos, sua esposa e as suas noras. E sabe o que Deus diz para Noé? A mesma coisa que ele diz para Adão. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Eu quero muitos filhos. Eu quero o Júnior, eu quero a Michele, eu quero o Tiago, eu quero, multiplica. Enche a terra. O segundo começo de Deus falhou. Porque o homem é falho. O ápice da perca do homem foi a Torre de Babel. Eles disseram, vamos construir uma torre que atinja os céus e os nossos nomes se tornam célebres. Eles estavam vivendo um aceleramento para distante de Deus, sabe? Eles estavam correndo agora, mas eles não estavam correndo para Deus. Eles não estavam correndo para o propósito eterno de Deus, mas eles estavam correndo para o propósito das suas vidas. Curtas, pequenas, falíveis. Seus sonhos. Lá em Isaías 55 diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus para nós. Então o homem, na Torre de Babel, eles estavam vivendo aquele aceleramento, como nós estamos vivendo nesses dias, um aceleramento para o homem distanciar de Deus. A ciência tem se multiplicado. Pessoas têm colocado riquezas, têm colocado coisas, e eles mesmos estão se tornando seus próprios deuses. E eles estavam então correndo nessa direção agora, muito longe de Deus alcançar o propósito dele. Ele falou, vou atrapalhar. Deus colocou a diversidade de línguas na Torre de Babel.
surgiu todo tipo de línguas. E porque eles falavam uma língua que o outro não entendia, cada um foi para uma direção, porque eles não conseguiam se comunicar mais. Deus atrasa. Deus atrasa o homem fugir do seu propósito. Aí Deus procura outro homem. Quero que você entenda algo aqui. Deus está procurando homens. Deus está procurando mulheres. E Deus está procurando, sabe o quê? Famílias. Porque Deus começou com uma família. Deus começou de novo com outra família. E agora Deus vai começar pela terceira vez com outra família. Deus encontra outro homem. Deus encontrou Abrão. E Deus chama Abrão. Fala, Abrão, vem cá. Abrão, sai da sua tenda. Vem aqui para fora. Estava de noite. Abrão, olha para as estrelas. E ele começou a olhar. Falou, uau, tá bonito o céu hoje, hein, Deus? Aí Deus falou, conta as estrelas. Ele, sim, Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei até quanto Deus deixou Abrão contar. Mas ele falou, Senhor, são milhares de milhares. E Deus sacode Abrão e fala, Abrão, deixa eu te dizer. Se você aceitar o que eu tenho para você, se você aceitar o convite que eu quero, se você fazer um pacto comigo, se você fizer uma aliança comigo, eu vou te fazer pai de multidões. Porque assim como são milhares, o número de estrelas, assim será a sua geração. Não é Jesus que está me ligando aqui, não. Ele chama Josué, mas não é Jesus. Deixa eu desligar aqui, só um minuto, desculpa, irmãos. E Deus fala, Abraão, olha agora para as areias do mar. Abraão, deixa eu te contar. Eu estou vindo da eternidade. E na eternidade eu já vi os seus filhos. São muitos. Eles são tão grandes o número dos filhos como os grãos de areia do mar. E a palavra diz que Abraão creu. E sabe como que ele creu? Ele creu diante de circunstâncias impossíveis, porque a sua esposa já era de idade avançada. A sua esposa era estéril. Mas quando Deus te convida para o propósito, Ele abre o caminho. Quando você acredita nele, Ele prepara todas as coisas. Você aceita o plano de Deus para você? Você confia nele? Porque Ele está te convidando para você participar da sua eternidade, do seu propósito eterno. Abraão creu. E a palavra diz, porque Abraão creu, isso lhe foi imputado. Isso se tornou uma marca registrada de Abraão. Porque ele creu contra a natureza, ele creu contra aquilo que ele via, aquilo que ele percebia. Diferente de Eva, que ela foi guiada por aquilo que ela via, por aquilo que ela tocou. Mas Abraão não, ele não creu, ele simplesmente creu no que Deus falou. E a fé é a certeza, é a convicção de fatos daquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Diferente de Eva, que foi conduzido por aquilo que ela via, por aquilo que ela tocou, por aquilo que ela cheirou, Abraão creu na palavra de Deus. E Deus falou, registre isso aí, põe isso registrado aí nos livros sagrados. Abraão se tornou agora o pai da fé. O pai daqueles que creram. Deus encontrou esse homem, Deus falou, eu vou começar de novo em você. E Deus falou algo diferente para Abraão. Para os outros ele disse, seja fecundo, multiplique e enche a terra. Mas para Abraão Deus falou o seguinte, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus então começa o seu propósito eterno. Deus está com a expectativa de encontrar com você lá no céu. Ninguém creu nessa palavra. Deus está com a expectativa de viver a eternidade com você. Pastor, mas eu tenho tantos planos.
Deus podia esperar mais um pouquinho. Eu acredito que o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu poderia imaginar. Muito melhor do que eu posso sonhar. Deus falou algo para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, sai daquilo que é segurança, sai daquilo que é natural e vai para a terra que eu te mostrarei. E sabe o que ele fez? Ele creu. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu. E Deus começou. Deus está procurando homens, Deus está procurando mulheres que creem, que obedecem, sabe, que confiam, que descansam, que o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Deus está procurando, Ele pode te encontrar aqui, Ele está olhando para o seu coração agora. Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel foi ungir o próximo rei, porque Saul, Deus já havia desagradado dele, Samuel chegou na casa de Jessé. E Jessé tinha filhos, assim, os filhos de Jessé, como diz a palavra, eram os caras top, os caras bonitos, fortes. E quando entrou o primeiro filho, e Deus falou para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu já escolhi o próximo rei para você ungir. E Jessé então obedece, ele vai, leva o chifre com azeite, e ele chega na casa de Jessé e fala, olha, eu vim aqui, eu quero sentar com todos os seus filhos, porque Deus escolheu um dos seus filhos para ser o próximo rei. Jessé então prepara o almoço, e ele falou o seguinte, traga eles, põe eles na minha presença. E aí entra o mais velho, se chamava Abinadab. Cara bonito, forte. Quando ele entrou, acho que o vento até tocou o cabelo dele assim. Lembrei do Lucão agora. Cadê o Lucão? Tá lá. O vento deve ter tocado o cabelo dele assim. Jessé já pegou no chifre. Falou, esse é o cara que Deus escolheu. Olha que cara bonito, que cara top. E quando Jessé caminha para o lado dele, o Senhor fala para ele, para. Jessé, você olhou a aparência. Eu não estou olhando como você. Eu não estou olhando com os olhos, com seus olhos. Eu já enxerguei, foi o coração de um outro. Eu procuro o coração. Lembre que Deus promete coisas lindas, maravilhosas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que Deus já tinha encontrado alguém que era apaixonado por ele. Ele não estava em casa, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Alguém corajoso, que tinha encargo, que louvava o Senhor com salmos, com cânticos. Um verdadeiro adorador. Lá em João 4:24 diz que Deus procura Deus. Está ouvindo que Deus está procurando? Você está ouvindo isso? Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando gente religiosa, Deus está procurando gente apaixonada. Gente que é apaixonada. Gente que, se for preciso, ele toma cruz. Gente que, se for preciso, ele é apedrejado. Gente que, se for preciso, ele é crucificado de cabeça para baixo. Gente que, se for preciso, ele é decapitado. Gente que, se for preciso e for colocado na arena junto com os leões, ou negue a Cristo ou morre. Deus está procurando esse povo apaixonado. É muita paixão. É muita radicalidade, é muita fé, é muita confiança. E Deus está olhando para mim e para você aqui. E Ele está com seus olhos assim, eu quero Ele. E você fala, eu também te quero, Jesus. Eu sou o teu e tu és meu, nada me toma do teu imenso amor. Senhor. Outra hora a gente canta essa música. Deus então quer trazer o homem de volta. Deus quer trazer o homem de volta para o lugar aonde que ele caiu. Qual foi o lugar aonde que o homem caiu? Na incredulidade. Mas qual é o lugar que Deus levanta o homem? Na fé. Nós somos justificados pela fé como Abraão. Não é por obras.
mas nós somos justificados pela fé. E a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus quer nos trazer de volta ao mesmo lugar. Qual é o mesmo lugar, pastor? A árvore da vida. Jesus diz, aquele que come e bebe de mim, viverá por mim, assim como eu vivo para o meu Pai. A árvore que estava no jardim agora, foi colocado lá no jardim do Getsêmani. Depois foi crucificada, a árvore foi crucificada numa cruz. Mas ao terceiro dia, a árvore da vida ressuscitou. Ele é Cristo. E aquele que comer dele terá a sua natureza. O propósito de Deus que era fazer do homem o seu vaso, fazer do homem o seu conteúdo, ele se cumpriu na obra de Cristo. E Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar moradas. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, para que more e habite dentro de você. Deus está procurando homens. Assim como o mundo acelerou contra Deus, Deus também acelerou do outro lado. Deus acelerou com essa família. Deus abre o ventre de Sara, nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca também é estéril. Deus abre o ventre de Rebeca, nasce Esaú e Jacó. A bênção recai sobre a vida de Jacó. Só que Jacó está desalinhado do caráter de Deus. Jacó era mentiroso, Jacó era trapaceiro, Jacó era, alguém que causava vergonha, ele não podia ser um representante. Deus está te chamando para você ser um representante. Deus está te convidando para você ser um filho que expressa Ele, que tem o mesmo coração dEle. Amém? Assim como Jesus diz, quem vem a mim, vem o Pai, o Senhor, Ele quer que quando alguém olhar para você, veja Ele, porque você foi feito à imagem e à semelhança dEle. Então você não pode falar diferente dEle, você tem que falar o mesmo que Ele fala. Amém? Você tem que ter o mesmo propósito. Você tem que caminhar na mesma direção. Quantos querem? Quantos querem? E Jacó estava contrário. Jacó se arrepende do seu caminho. Jacó para. Ele chama sua família. Ele encontra com Jesus. Ele encontra com Deus num lugar e ele fala: eu só saio daqui na hora que o Senhor me abençoar. Porque eu tenho uma bênção, mas eu sou o homem do caminho torto, que vivo uma vida torta e que moro numa casa torta. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Jacó arrependido, o Senhor muda o nome dele. O Senhor muda a vida dele. O Senhor transforma ele e fala: Jacó, você entrou para dentro do propósito eterno. Você agora se chama Israel. O significado é príncipe de Deus. E Deus vai acelerando. E Jacó tem 12 filhos. E Deus vai acelerando. 12 tribos. E o Senhor vai acelerando. E o Senhor vai acelerando. E o Senhor vai acelerando. Porque Deus quer chegar em uma pessoa. Ele quer chegar em mim. Ele acelera com o propósito dele porque ele quer chegar em uma pessoa. Em quem que ele quer chegar? Em mim. Mas para ele chegar em mim, ele tem que chegar em outra pessoa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Coloque para nós. Lucas 1, 26. Enquanto isso fala, eu faço parte do propósito eterno de Deus. Ou pelo menos diz, eu faço parte dos planos, né? Porque depende da sua decisão também. Você está no plano, eu não sei se está no propósito. Estar no plano é uma coisa, estar no propósito depende da sua resposta. E Deus acelerou, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem, da casa de Davi. Da casa de quem? De Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava,
Deus está procurando gente. Sim ou não? Deus está procurando. E agora ele encontra Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Segura. A mesma palavra eu digo para você hoje. Alegra-se muito porque o Senhor é contigo. Ele tem planos para você. Ele tem propósitos eternos para você. Ele tem coisas grandes e maravilhosas. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você achastes graça diante de Deus. Deus gostou de você, Maria. Deus gostou de você. Deus está gostando de você? Deus te ama, querido. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para? O que é sempre, querido? Eternamente. Ele reinará para sempre sobre a casa do que era torto, mas que Jesus endireitou. E o seu reinado não terá. Deus está te convidando para isso. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Olha que poderoso. Respondeu-lhe o anjo. Vamos ler juntos agora? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe o que ela fez? Ela fez como Abraão: eu creio. É impossível. Não é fruto de árvore, não é algo que se vê, mas é algo que se crê. E o Espírito Santo desceu sobre ela e gerou Jesus. Lembra do que o Senhor disse para Eva? O que o Senhor disse para a serpente? Nascerá um da semente da mulher. Ele chegou, Jesus. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Jesus, ele vem para revelar o Pai. Jesus vem para nos mostrar como é ser filho. Ei, Jesus vem para mostrar como é ser filho. Jesus vem para nos mostrar como nos relacionar com o Pai. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a jejuar. Jesus nos ensina a negar a nós mesmos. Jesus nos ensina a tomar a cruz. Jesus nos ensina a amar o próximo. Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos perseguem. Jesus nos ensina a dar a outra face. Jesus nos ensina o caráter de Deus. Bonito esses irmãos, né? Agora olha para mim aqui que eu sou bonitão também. Aleluia. Eu sou a imagem e a semelhança do Senhor. Jesus cresce. Jesus anuncia o reino. Jesus expõe a religiosidade. Ei, Jesus expõe o quê? A religiosidade. Jesus chama de sepulcro caiado todos aqueles que têm uma imagem de crente, têm uma imagem de santo, mas não tem coração de Deus, não tem coração de Cristo. Jesus expõe ele. Jesus chama eles de sepulcros caiados, que é bonito por fora, mas tem morte por dentro. Jesus expõe, e Jesus vai até os miseráveis, Jesus vai até os tortos, Jesus vai até os pecadores, e Jesus anuncia a sua salvação, Jesus anuncia o seu perdão, porque Ele te viu na eternidade. E todo aquele que nele creu, recebeu a vida eterna.
Jesus cumpre o seu propósito, Jesus morre numa cruz. E depois que Jesus ressuscita, e antes de subir ao céu, ele fala suas últimas palavras. Lembra das primeiras e das últimas palavras? As primeiras palavras, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Eu quero muitos filhos. As últimas palavras de Jesus é o quarto começo de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai entrar na eternidade. Eu vou ver ele na glória. Eu vou ver ele na eternidade. Eu vou sentar com ele na mesa. E eu vou poder desfrutar dele todos os meus dias. Porque ele é semelhante a mim. Ele tem o mesmo coração. Ele crê. Amém. Diga, eu fui convidado para o propósito eterno de Deus. Ele me viu, ainda no pecado, torto. Mas mesmo assim, me amou. Pagou o preço para chegar até mim e estender as suas mãos. As mãos do Senhor estão estendidas para você. O convite dele está estendido para você. Se você crer e se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você negar a si mesmo e dizer, Senhor, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, você vai ser um dos tais. Um dos tais. Tem até uma canção da harpa que fala, um dos tais. Eu sou um dos tais. Alguém pode confessar isso, se você crê nisso? Eu sou um dos tais, eu sou um dos filhos muito amados, que Jesus enxergou, que Deus enxergou, desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, ele me viu. Abre Isaías 53, versículo 11, é o que diz aí, Isaías 53, 11. Isso aqui, depois que fala de tudo que Jesus passou na cruz, Isaías profetiza, e ele diz que Jesus olhará para trás, ele verá o fruto do seu penoso trabalho naquela cruz, e a sua alma ficará satisfeita. Jesus olha para trás de todo o seu sacrifício que ele fez, e ele vê você, e ele me vê, e ele falou, valeu a pena. Fique de pé. Propósito eterno de Deus. Você faz parte do plano. E você fará parte do propósito se você decidir hoje. Se você está decidido hoje. Se você está decidido, Deus está te esperando na eternidade. Essa vida é muito pequena, querido, para você viver o que Deus tem para você. Essa vida é muito pequena para Deus desfrutar de você. Ele tem a eternidade inteira para você. Mas agora é a hora da escolha. Agora é a hora de você não andar por vista. Agora é a hora de você não andar por aquilo que você imagina. Sabe? Agora é a hora de você não andar por aquilo que o diabo propõe, por aquilo que o mundo propõe. Não, não. Esse não é o mundo que Deus planejou para nós andarmos. Essa não é a estrutura que Deus sonhou para você, querido. Olha aqui para mim, você não tem liberdade nesse lugar. Esse lugar, esse mundo, ele jaz no maligno. E há muitas pessoas tortas, há muitas pessoas, sabe, malignas. Há muitas pessoas embriagadas nesse mundo. Mas o Senhor está confiando que você seja como uma corça, que anda na lama, mas que não se suja. Deus está confiando que você seja como um barco, que anda sobre o mar, mas que o mar não entra dentro de você, porque você é um escolhido. Jesus andou aqui, querido, mas esse mundo não teve ele. Jesus esteve aqui, mas ele nos ensinou a não amar o mundo, mas amar o Pai. Jesus esteve aqui e os homens queriam glorificá-lo, e os homens queriam fazer dele rei, mas ele diz, eu não procuro a glória do homem, eu procuro a glória do meu Pai. Eu não quero a glória dessa terra. Jesus está ensinando a gente, esquece desse mundo caído, não é o que Deus planejou. Não projete a sua vida nesse mundo, não projete. Não viva para esse tempo.
Viva para a eternidade, porque você faz parte de um plano eterno. Vamos louvar?